A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje nós vamos refletir um pouquinho no Novo Testamento, no livro do autor aos Hebreus, do capítulo 11. Eu acho que em questão de fé, pelo menos após a vinda de Cristo para o mundo, o capítulo 11, ele nos descreve o que é a fé, o que é crer em Deus, crer na palavra de Deus. E eu vou refletir com vocês um pouquinho sobre o capítulo 11, porém, eu vou ler apenas os 3 primeiros versículos, já delimitando o que é a fé e como ela se desenvolve, depois olhando um pouquinho mais adiante os exemplos de fé do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Então, Hebreus capítulo 11, versos do 1 ao 3. Ora, a fé e a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, basicamente, ele está deixando claro, fé é confiar naquilo que a gente não vê, entender que pela palavra, pela fé, ou seja, aquilo que nós não vemos se formou e tornou-se algo concreto, tá bom? E aí você segue no capítulo 11, tem a fé de Abel, que o sacrifício dele foi superior ao de Caim. Pela fé, o Enoque foi transladado, ele acreditou em Deus, andou com Deus e mereceu o mérito de não ter passado pela morte. E aí no verso 6 do capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, tá? Aí fala da fé de Noé, do dilúvio, que mesmo quando ninguém acreditou, ele construiu a arca, salvou a família, os animais, ouviu, levou-se muitos anos, mas ele construiu a arca. A fé de Abraão, a fé de Sara, de Jacó. Então tem vários exemplos aqui sobre, que até não são exemplos muito clássicos, outros até tem vídeos no canal. Se você for analisar bem, você consegue enxergar claramente como que procede a fé, o que é ter fé. Abraão, inclusive, é o pai da fé. Então, no decorrer do capítulo 11, você vê vários exemplos. Um pouquinho mais adiante, lá no 23, 24, 25, você vê a fé de Moisés, que Deus salvou o povo do Egito e teve Moisés como guia. A fé de Cristo, né, de acreditar, mesmo ele sendo Deus, ele teve a parcela homem. Deus foi salvo, Deus salvou e nós fomos salvos através de Cristo, perdão. E fala também aqui, no verso 31, pela fé a prostituta Raabe, que tem vídeo no canal, salvou ela e a família dela. E ele fala que a fé é tão extensa, né, que falar de fé é algo tão extenso. O autor ele fala aqui no 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas. Ou seja, ele fala de alguns exemplos de juízes, fala do rei Davi, do profeta Samuel. Ou seja, a fé salva, a fé livra. E a gente vê esse exemplo, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, que fala exatamente sobre essa questão de crer, de ter fé. Jeremias pregou para o povo pré-exílio e para o povo exilado, tanto é que o capítulo 29 é uma carta aos exilados, e no verso 10 do capítulo 29 em diante fala assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha profecia em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, falando de trazer de volta para Israel. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declarou o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Crer naquilo que não vemos. É a crença, é a fé no Deus invisível, no Deus poderoso, no Deus altíssimo e soberano. E para fecharmos essa reflexão, voltamos a ter vídeos mais breves com esse, né? Nós temos lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, que fala justamente do sacrifício vivo, do sacrifício. Paulo ele escreve aos Romanos aqui, para que nós alegremo-nos no Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação
e persevere na oração. Acho que esse versículo resume basicamente o que é ter fé no Altíssimo. Alegrar na esperança, crer, esperar, ser paciente na tribulação, acreditar perseverantemente e depois perseverar na oração. Então, se alegrar, ser paciente com os problemas e perseverar na oração. Que fiquem aqui esses versículos, essas lições para que a gente possa perseverar. Lições de Paulo, Jeremias e do autor aos Hebreus. Deus abençoe a todos.